Olá, você. Eu entrevisto hoje o deputado federal do Republicanos, candidato a senador, Eli Borges. Bem-vindo, deputado, aqui à redação do T1 Notícias. Roberta, muito obrigado à disposição das suas perguntas, dos ouvintes, aqui pronto para dizer o que entendo ser as falas que respondem questionamentos em qualquer âmbito. Fique bem à vontade. E comigo aqui, ao meu lado, a minha jornalista da editoria de política, essa revelação aqui do jornalismo tocantinense e aqui do T1, Carol Azevedo. Bem-vinda, Carol. Boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde ao nosso convidado, o deputado Eli Borges, que está aí na disputa para o Senado Federal aqui no nosso estado. E eu já começo então com a nossa primeira pergunta, trazendo um pouco do legado da sua contribuição no Legislativo e entendendo também esse movimento agora ao Senado. Deputado, o senhor já foi vereador em Palmas, deputado estadual e concluiu agora o seu segundo mandato como deputado federal pelo nosso estado. Como a vida pública é tão consolidada no Legislativo, por que esse movimento ao Senado Federal nas eleições de 2026? E gostaria de entender se esse movimento é coordenado junto a uma estratégia nacional de uma ala mais conservadora do Congresso para ampliar essa bancada e formar a maioria no Senado nessas eleições. Bom, meu histórico é um histórico de fazer combates no Legislativo, vereador, deputado estadual, federal e agora no Senado. Eu sempre entendi a vida de forma geral, e a vida política como uma escada que tem degraus. E o topo mais alto do Legislativo é o Senado da República. Então, eu entendo ter dado uma contribuição decisiva para o ordenamento jurídico brasileiro e, como casa revisora do Senado, e há uma convocação, sim, daqueles que defendem as pautas conservadoras, eu compreendi que esse era o tempo de fazer a postulação naquilo que considero ser o local de nível mais alto do debate da brasilidade, do debate do debate republicano, e dizer também que é lá que nós vamos dar respostas para a sociedade, por exemplo, de toda essa questão que envolve o Poder Judiciário. Lá é o poder moderador do Supremo, o único previsto na Constituição Federal, um tempo que se condena uma Débora do Batom, com mais de 14 anos, e as pessoas roubam do INSS, as pessoas roubam no Banco Master, e as coisas vão seguindo assim, nesse Brasil que tem um alto índice de corrupção, e quem deve, tem o dever de dar resposta a tudo isso, é o Senado da República. Por isso, compreendi, na busca do meu 10º mandato, que eu deveria fazer esta caminhada rumo ao Senado. Eu aproveito esse gancho, o senhor falou no 10º mandato. Então, vamos fazer uma conta básica. O senhor está há quase 40 anos na política. É isso, 4 anos cada mandato, vai para o 10º, está aí 36 anos na política. Qual foi o legado que o senhor deixou na Câmara de Palmas e na Assembleia Legislativa? É muito simples. Eu me lembro que sou o vereador que fez a primeira proposta de alteração do plano diretor de Palmas. Me lembro de ter feito a minha emancipação muito forte no transporte alternativo, na alteração que nós tivemos muito profunda de toda essa problemática ambiental que feria frontalmente, inclusive a liberdade religiosa. Estava eu ali entendendo que nós precisávamos de fazer um trabalho muito profundo nesse sentido, já que o Estado brasileiro é laico, buscar a laicidade do Estado, além da minha caminhada para fazer acontecer nos meus debates uma busca mais forte da economia. Eu sempre achei que o entorno da capital deve muito para a capital, já que era a proposta original do governador Siqueira Campos, né? Cinturão Verde, e ainda hoje nós importamos hortifruti, ainda hoje nós importamos lacre. Eu fiz muitos debates nesse sentido, dei uma contribuição decisiva e com várias alterações que consegui fazer, inclusive em avenidas, autorização de loteamento, etc. É um histórico muito amplo de 3 mandatos, o que dá 12 anos. Na Câmara? Na Câmara Municipal. Indo na para a Assembleia Legislativa, é uma instância intermediária,
a contribuição mais forte que se dá à discussão, por exemplo, de toda essa questão do funcionalismo público, uma contribuição muito forte, que aí eu já tinha emenda parlamentar, com recursos, sobretudo para a saúde, que entendo ser uma essência da minha atuação parlamentar, um debate muito forte na questão da segurança, já que no Estado. Hoje nós tivemos alterações nas políticas de segurança dos municípios, mas na época não. Então eu me lembro que enfatizei muito o bom combate de melhorarmos a segurança também do Estado, policiamento, plano de cargos, carreira de salário, e dando uma força muito grande nas gestões do Estado, naturalmente em quase todo o período como oposição. E aqui eu me lembro de 2014, onde eu fiz o maior combate que um parlamentar poderia fazer contra o aumento da carga tributária. O pacotão de 2014, estava lá eu votando contra, entendendo que o brasileiro trabalha 162 dias por ano só para pagar impostos. E me lembro que na mesma época eu fiz o bom combate para que não tivéssemos um aumento excessivo das custas cartorárias. Inclusive, quando fui para Brasília, e eu era conhecido como grande debatedor dessa pauta. Talvez, se você se lembra, fui inclusive vaiado pela minha posição. A procuração era R$ 38, hoje ultrapassa R$ 100. E voltando à Câmara, eu era o representante da Câmara para não aumentar o IPTU, mas para diminuir o IPTU, o ITBI, sempre lutando nessa linha de que o brasileiro paga muito. E agora, nos meus 2 mandatos em Brasília, um histórico amplo, já que lá é o foro principal das leis. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Muito bem, nós vamos falar sobre Câmara, alguns assuntos bem polêmicos que o deputado tocou aqui, a questão do STF, impeachment de ministro, a questão da diversidade religiosa, um Estado laico para todas as manifestações religiosas, não só para as tradicionalmente cristãs. Vou perguntar para ele o que ele pensa sobre isso. Não sai daí. Voltamos agora para o segundo bloco de perguntas. Hoje o nosso convidado, o deputado Eli Borges, candidato ao Senado Federal. E no bojo aí das autonomias, né, dos poderes, o senhor já tocou nesse assunto, então vamos direto para aí. Na sua avaliação, qual deve ser o limite do Supremo, da atuação do Supremo Tribunal Federal? E se por acaso eleito senador, o senhor apoiaria a abertura de processos de impeachment contra ministros do STF? Eu vou responder perguntando e, ao final, respondendo mesmo. Você concorda com o Supremo que um ministro, em decisão monocrática, derruba o voto de um colegiado do Poder Legislativo que nasce do voto? É o que tem acontecido em Brasília, diga-se de passagem, Alexandre de Moraes. Você concorda com uma condenação de um presidente da República, ex-presidente, por uma, eu vou dizer assim, uma alteração de narrativas sem fato real e sem o devido processo legal, porque até o presidente Lula foi para várias instâncias, correto? E o presidente Bolsonaro ficou apenas em um espaço do Supremo de 4 ministros. Isso também me preocupa, porque temos aí, evidente, uma ausência do processo legal. E agora você tem a história do Banco Master que não se discute, é fato. E as coisas vão se perpetuando de tal maneira que é preciso que rediscutir o Supremo, que se arvora em ser legislador sem ter nascido de um princípio constitucional que o poder humano do povo é exercido para ele. Significa o poder legislativo nasce do voto. O Senado é fruto da indicação de pessoas que nasceram do voto. Então, se for preciso impeachment o ministro, não tenha dúvida disso, até porque assinei todas as CPIs e todas as CPMIs. Ninguém está acima da lei. Voto monocrático, discordo. Turma de julgamento sem recurso para o pleno do Supremo, discordo. Condenar uma Débora do Batom a mais de 14 anos, não deixar o lesão e ter a devida assistência médica, a cadeirante que estava ali até meio sem dar conta de correr. 8 de janeiro, pessoas sendo processadas e condenadas e não estavam com armas na mão, não tinha líder.
Mas foi o Bolsonaro, como o cara estava nos Estados Unidos. Em 15 minutos, a Guarda Nacional poderia ter impedido tudo aquilo e não quiseram que impedisse. Então, perguntei e respondi ao mesmo tempo. Se precisar de um cidadão, e aí eu discuto CPF, que tem um CPF limpo, portanto, à disposição do Brasil, para moralizar toda essa questão do judicial, não tenha dúvida que, do jeito que eu te respondo, com a mesma tranquilidade, eu teria a firmeza de me posicionar dizendo que ninguém está acima da lei.